Você já ficou em silêncio quando deveria ter falado? Não o silêncio da sabedoria. O outro. Aquele que dói. O silêncio de quem engoliu uma humilhação no trabalho e fingiu que estava tudo bem. O silêncio de quem viu uma oportunidade passar e não se moveu, porque algo por dentro sussurrou: você não é capaz. Esse silêncio tem um nome. Ele se chama derrota internalizada. E ele está destruindo, em câmera lenta, tudo o que você poderia construir. Existe um homem que você precisa conhecer. Ele não era rico, não tinha pai poderoso, nem herança, nem rede de contatos. O que ele tinha era uma ferida aberta, uma conta bancária no vermelho e uma reputação destruída por circunstâncias que ele não escolheu. Qualquer pessoa olharia para ele e diria: acabou. Mas esse homem fez algo que a maioria jamais faria. Ele parou de falar, parou de se explicar, parou de pedir desculpas pela própria existência. E nesse silêncio radical, ele começou a escutar algo que o barulho do mundo tinha sufocado durante anos: a própria voz. Não a voz do medo, a outra. O que aconteceu a seguir mudou não apenas a vida dele, mas a forma como entendemos a relação entre o domínio da mente e a construção de riqueza real. Você está prestes a descobrir o que ninguém te contou sobre o silêncio. Porque o silêncio, usado da forma certa, não é fraqueza. É a arma mais letal que um ser humano pode carregar. Bem-vindo ao Wealth Pulse. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algoritmo nenhum entrega este tipo de conteúdo para mentes que não estão prontas. O que você vai ouvir nos próximos minutos não foi feito para ser confortável. Foi feito para ser verdadeiro. E a verdade, como qualquer estoico sabe, raramente chega com embalagem bonita. Aquele homem que mencionei, você ainda está pensando nele, não está? Bem, guarde essa imagem. Porque antes de revelar quem ele é, preciso que você entenda o terreno onde essa história acontece. Preciso que você olhe, por um instante, para o mundo ao seu redor com olhos limpos. Vivemos numa época que confunde barulho com poder. Quanto mais alto alguém fala, mais pessoas assumem que ele sabe o que está dizendo. Quanto mais visível, mais valioso. As redes sociais transformaram a exposição em moeda. E nessa corrida frenética para ser visto, para ser ouvido, para ser validado, aconteceu algo silencioso e devastador. Perdemos o contato com nós mesmos. Os estoicos chamavam isso de viver para fora. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, descrevia esse estado como carregar os grilhões de um senhor que você mesmo escolheu obedecer. O senhor tem muitos nomes hoje: aprovação, status, comparação, medo do julgamento alheio. E esse senhor cobra caro. Cobra em anos desperdiçados. Cobra em decisões financeiras tomadas por ego, não por estratégia. Cobra em silêncios errados, nos momentos em que você deveria ter agido. E em falas desnecessárias, nos momentos em que o silêncio teria construído mais do que 1000 palavras. O homem da nossa história conhecia esse preço. Ele o havia pago até o último centavo. E foi exatamente quando não tinha mais nada a perder, que ele encontrou a única coisa que ninguém pode te tirar. Você já sabe o que é, mesmo que ainda não tenha colocado nome. Sente isso em algum lugar entre o peito e o estômago, naquele espaço onde mora a intuição de quem já viveu o suficiente para parar de se enganar. É o julgamento, a sua capacidade de decidir o que é verdadeiro para você. Sêneca escreveu, há quase 2000 anos, uma frase que deveria ser gravada em pedra na parede de todo o escritório, de toda a sala de reunião, de todo quarto de homem ou mulher, que ainda está tentando entender por que trabalha tanto e acumula tão pouco. Ele disse: Nus quam est qui ubique est. Quem está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Pense nisso no contexto da sua vida financeira. Você já se dispersou, já colocou dinheiro em 5 investimentos diferentes, porque alguém na internet disse que cada um deles era o melhor. Já mudou de estratégia 3 vezes no mesmo ano porque o barulho do mercado era alto demais para ignorar. Já trabalhou em 2 projetos ao mesmo tempo e não entregou nenhum com excelência. Isso não é ambição. Isso é fragmentação. E fragmentação é o estado natural de quem nunca aprendeu o valor do silêncio como ferramenta de foco.
O homem da nossa história cometeu exatamente esses erros. Durante anos, ele foi o tipo de pessoa que respondia a todo estímulo externo como se cada um deles fosse urgente. Uma oportunidade aparecia, ele corria. Uma ameaça surgia, ele recuava. Vivia no modo reativo como a maioria das pessoas vive, empurrado pelos ventos, sem jamais perguntar para onde queria realmente ir. Até que o silêncio foi imposto a ele. Não como escolha, como punição. E foi nessa punição que ele descobriu o primeiro princípio da reconstrução verdadeira. Você nunca vai construir nada sólido enquanto o barulho externo for mais alto do que a sua própria convicção. A fortuna começa onde a dispersão termina. Sempre foi assim. E o que esse homem fez a seguir, com nada nas mãos e tudo na mente, vai te mostrar exatamente como isso funciona na prática. A história está prestes a ficar pesada. E você precisa estar pronto para ela. Imagine um homem sentado numa cela. Não uma cela de prisão comum, com grades e guardas. Uma cela filosófica. 4 paredes de madeira, num navio romano que cruzava o Mediterrâneo, carregando mercadorias e escravos. Ele tinha aproximadamente 12 anos. Não sabia o nome da cidade onde estava indo. Não conhecia a língua que seria obrigado a falar. Não tinha nada, exceto uma mente que ainda não havia sido domada por ninguém. Esse menino se chamava Epicteto. Comprado como escravo por um funcionário do imperador Nero, Epicteto passou anos sob o comando de um senhor cruel, chamado Epafrodito, que certa vez, por puro capricho, começou a torcer a perna do escravo até o osso rachar. Testemunhas contaram que Epicteto, durante a tortura, disse com voz calma: "Você vai quebrar." Quando o osso cedeu, ele completou: "Eu disse que ia quebrar." Nenhum grito, nenhuma súplica, apenas a constatação fria de quem havia encontrado algo que nenhum senhor poderia confiscar. A separação absoluta entre o que acontece com o corpo e o que acontece com a mente. Epicteto saiu da escravidão manco para o resto da vida e se tornou um dos filósofos mais influentes da história ocidental. Seus ensinamentos moldaram Marco Aurélio, que governou o império mais poderoso do mundo conhecido. Seus princípios atravessaram 20 séculos e chegaram até esta tela, agora diante dos seus olhos. Mas o que a história de Epicteto tem a ver com a sua conta bancária, com a sua carreira, com a autoconfiança que você talvez tenha perdido ao longo dos anos? Tudo, porque a lição que ele viveu na carne não é sobre sofrimento, é sobre localização do poder. Epicteto descobriu, da forma mais brutal possível, que o único território verdadeiramente seu é o espaço entre o estímulo e a sua resposta. Esse espaço é onde a sua fortuna real mora. Não no mercado, não na sorte, não nos outros, em você. E agora preciso te fazer uma pergunta direta, e quero que você responda nos comentários com honestidade. Em qual momento da sua vida você deixou que circunstâncias externas definissem o tamanho do que você acredita merecer? Pense, escreva, porque a resposta que você der vai revelar exatamente onde está o bloqueio que está travando tanto a sua mentalidade quanto o seu dinheiro. Epicteto saiu daquela cela manco. E saiu livre, não livre de correntes físicas, livre da única prisão que realmente importa, a ilusão de que o mundo externo tem o poder de definir quem você é. Essa distinção, que parece simples quando lida numa tela, é na prática a fronteira entre quem constrói e quem apenas sobrevive. Pense no que foi revelado até aqui como camadas de uma estátua sendo esculpida. Primeiro, o golpe que remove o excesso, a dispersão, o barulho, a vida vivida para fora. Depois o cinzel mais fino, que começa a revelar a forma real por baixo. A localização do poder. A descoberta de que o único território verdadeiramente seu é o espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Essa escultura tem um nome. Chama-se autoconfiança real. Não a autoconfiança de palco, aquela que depende de aplausos para existir. A autoconfiança de pedra, que permanece intacta mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando os números na conta estão baixos, mesmo quando o projeto falhou e o mercado virou contra você. É exatamente sobre isso que este canal existe. Se você chegou até aqui, você já provou que busca algo que a maioria ignora. Inscreva-se no Wealth Pulse.
não para consumir mais conteúdo, para fortalecer uma visão de mundo que muito poucos têm coragem de adotar. Cada vídeo aqui é uma camada a mais nessa escultura que você está construindo de si mesmo. Agora, antes de continuar, preciso que você fixe uma verdade que ficou suspensa desde o início desta conversa. Silêncio não é ausência. Silêncio é decisão. Um homem que não reage a toda provocação não é passivo. Ele é estratégico. O investidor que não move o patrimônio a cada oscilação do mercado não é omisso. Ele é disciplinado. A pessoa que para de se explicar para quem nunca vai entendê-la não é arrogante. Ela simplesmente parou de desperdiçar energia que poderia estar sendo investida em algo real. Essa energia, quando redirecionada, vira foco. O foco vira resultado. O resultado vira confiança. E a confiança, com o tempo e com a estratégia certa, vira patrimônio. Mas existe um erro invisível, sofisticado, que sabota exatamente esse processo no momento em que ele começa a funcionar. E a maioria das pessoas nunca percebe que está cometendo. Existe uma armadilha elegante, sofisticada o suficiente para enganar pessoas inteligentes, perigosa o suficiente para destruir fortunas que levaram anos para ser construídas. Ela não tem a aparência de um erro, tem a aparência de progresso. Você começa a aplicar o silêncio, começa a filtrar o barulho. Para de reagir a cada oscilação do mercado, a cada opinião não solicitada, a cada provocação que antes te tirava do eixo. Sente algo que não sentia há muito tempo: clareza. E nessa clareza, surge uma sensação perigosa, a sensação de que chegou. Os estoicos tinham um nome para esse estado. Chamavam de eutimia, uma palavra que em grego significa tranquilidade da alma. Marco Aurélio escrevia sobre ela com reverência nos seus diários privados, aqueles que nunca foram feitos para ser publicados, aqueles onde um imperador confessava seus medos sem audiência, mas ele também alertava, nas mesmas páginas, sobre a sombra que acompanha a tranquilidade quando ela é confundida com destino. A tranquilidade não é o fim da jornada. É o combustível para ela. E aqui mora a armadilha invisível. Quando a mente finalmente silencia, quando o caos interno cede espaço para algo mais denso e quieto, muitas pessoas interpretam esse estado como sinal de que podem parar. Param de estudar o mercado, param de questionar as próprias crenças financeiras, param de se desafiar. Constroem ao redor de si uma zona de conforto estoica que soa nobre por fora, mas por dentro é apenas medo com roupagem filosófica. Isso não é estoicismo. Isso é estagnação com citações bonitas. A prisão mental mais cruel não é construída por inimigos. É construída tijolo a tijolo pela sua própria mão em momentos de falsa segurança. Cada vez que você diz, já aprendi o suficiente, coloca um tijolo. Cada vez que evita uma decisão difícil sob o pretexto de estar preservando a paz interior, coloca outro. Com o tempo, a estrutura está completa, e você nem percebeu que estava do lado de dentro. O homem da nossa história caiu nessa armadilha. Depois de encontrar o silêncio, depois de sentir o chão firme sob os pés pela primeira vez em anos, ele parou. Achou que o trabalho estava feito. O mercado não esperou, a vida não esperou, e foi nessa queda, a segunda queda mais silenciosa e mais dolorosa que a primeira, que ele descobriu a única saída real. Uma saída que não depende de sorte, de conjuntura, nem de ninguém além de você. A segunda queda é sempre mais silenciosa que a primeira, porque na primeira, o mundo inteiro parece conspirar contra você. Há barulho, há drama, há uma narrativa clara de adversidade que você pode apontar e dizer: foi isso que me derrubou. A segunda queda não tem essa misericórdia. Ela acontece em câmera lenta, dentro de uma vida que parece estável por fora. E quando você percebe, já está no fundo novamente. Só que desta vez, sem a desculpa de culpar as circunstâncias. Foi exatamente onde ele se encontrou, sentado diante dos próprios números, numa tarde comum, sem drama externo nenhum. Ele percebeu que havia confundido paz com paralisia, que havia interpretado o silêncio como destino, quando o silêncio era apenas o ponto de partida. E nesse momento de clareza brutal, ele fez algo que a maioria não faz na segunda queda. Ele não fugiu. Ele calculou, não com emoção,
com método. E é exatamente esse método que precisa entrar na sua vida agora, não como teoria, mas como prática diária, aplicável a partir de amanhã. O primeiro passo é o que os estoicos chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como exercício mórbido, mas como ferramenta de prioridade radical. Quando você coloca a finitude na equação, as decisões financeiras mudam de natureza. Você para de adiar o investimento que sempre quis fazer, para de desperdiçar capital em aprovação social. Para de trocar tempo, que é o único recurso verdadeiramente não renovável, por conforto imediato. Pergunte-se hoje, se você soubesse que tem 10 anos pela frente, onde estaria colocando sua energia e seu dinheiro? A resposta honesta a essa pergunta vale mais do que qualquer consultoria financeira. O segundo passo é a dicotomia do controle aplicada ao patrimônio. Separe com frieza cirúrgica o que está dentro da sua influência direta do que não está. A taxa de juros não está. A inflação não está. O comportamento do mercado não está. O que está? A sua taxa de poupança, a sua capacidade de aprender, a sua consistência ao longo do tempo e a qualidade das decisões que você toma quando ninguém está olhando. Foque apenas no que está dentro do círculo. Ignore o resto com a mesma indiferença com que Epicteto ignorou a dor no osso quebrado. O terceiro passo é o mais simples e o mais negligenciado. Haja no escuro. Construa quando ninguém está vendo. Invista quando o mercado está feio. Estude quando todos estão se distraindo. A fortuna real não é construída nos momentos de euforia coletiva. Ela é construída na quietude, no esforço invisível, na disciplina que não precisa de audiência para existir. Ele aplicou esses 3 passos, não de forma perfeita, de forma consistente. E o que emergiu desse processo, ao longo do tempo, não foi apenas uma conta bancária reconstruída. Foi algo muito mais raro e muito mais valioso do que qualquer número. Existe um momento na vida de certas pessoas em que tudo converge. Não é um momento ruidoso. Não chega com fanfarra, nem com uma revelação dramática que ilumina o quarto. Chega como o amanhecer chega para quem ficou acordado a noite inteira, de forma gradual, quase imperceptível, até que de repente há luz suficiente para ver tudo com clareza. Foi assim que chegou para ele. Anos de silêncio cultivado, anos de disciplina exercida no escuro, sem audiência, sem validação externa. Anos de decisões tomadas não pelo que o mercado gritava, mas pelo que a sua própria convicção sussurrava nas madrugadas em que os números ainda não faziam sentido. E então, numa tarde comum, sem drama, sem cerimônia, ele olhou para o que havia construído. Ele reconheceu algo que vai além de patrimônio. Reconheceu a si mesmo. Não a versão ansiosa que reagia a todo estímulo externo como se a sobrevivência dependesse disso. Não a versão fragmentada que espalhava energia em 10 direções e colhia resultados pífios em todas elas. A versão que havia sido esculpida pelo silêncio, pela queda, pela recusa em se deixar definir pelas circunstâncias. Essa é a verdade que ninguém te conta sobre riqueza real. Ela não começa no banco, começa na identidade. Começa no momento em que você decide, de forma irrevogável, que o barulho do mundo não tem mais autoridade sobre as suas escolhas, que a opinião alheia é dados, não sentença, que o fracasso é informação, não definição. Os estoicos construíram uma filosofia inteira ao redor dessa ideia. Marco Aurélio governou um império usando ela como bússola. Epicteto a descobriu acorrentado num navio. Sêneca a escreveu em cartas para um amigo que estava com medo de morrer. E todos eles chegaram à mesma conclusão, com palavras diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias radicalmente diferentes. A liberdade não é uma condição externa, é uma postura interna. E quando essa postura se torna permanente, quando ela deixa de ser um esforço consciente e passa a ser simplesmente quem você é, algo extraordinário acontece com a sua relação com o dinheiro. Você para de tomar decisões financeiras movido por medo de perder. Começa a tomá-las movido por clareza de propósito. E decisões tomadas com clareza, ao longo do tempo, constroem fortunas que decisões tomadas com ansiedade jamais conseguiriam. Não porque o mercado ficou mais fácil, porque você ficou mais inteiro. A autoconfiança que você estava buscando desde o início desta conversa não é um traço de personalidade que algumas pessoas têm e outras não. É uma estrutura, uma arquitetura interna construída tijolo a tijolo, com cada decisão difícil que você não fugiu,
Com cada silêncio que você manteve quando a pressão era para gritar, com cada momento em que você escolheu a disciplina quando o conforto estava ali, ao alcance da mão, acenando para você. Ele construiu essa arquitetura com as mãos, com o tempo, com as perdas. E hoje, o nome dele não importa mais do que a pergunta que ele deixa para você. Você está construindo ou está apenas sobrevivendo? Porque existe uma diferença entre as duas coisas. E essa diferença, com o tempo, se torna um abismo. Você chegou até aqui, e isso já diz tudo, não sobre mim, sobre você. Sobre o tipo de pessoa que você é ou que está decidindo se tornar. A maioria desistiu nos primeiros minutos. Foram embora quando o conteúdo ficou denso, quando a conversa exigiu mais do que atenção passiva, quando ficou claro que aqui não haveria atalhos disfarçados de sabedoria. Você ficou. E esse é exatamente o músculo que estamos treinando. Pense no que atravessamos juntos até aqui. Começamos com uma ferida, aquele silêncio doloroso de quem engoliu uma derrota e fingiu que estava tudo bem. Descemos até o porão da história, onde um menino grego com o osso da perna quebrado descobriu que nenhum senhor do mundo tem poder sobre a mente de quem recusa ser dominado. Temos a armadilha invisível da falsa tranquilidade, aquela prisão elegante que se constrói com citações filosóficas e medo disfarçado de paz. E chegamos à arquitetura interna, a estrutura silenciosa que separa quem constrói riqueza real de quem apenas convive com a ideia dela. Esse conhecimento não foi feito para ficar aqui. Existe alguém na sua vida, um amigo, um irmão, um sócio, alguém que você respeita e que está travado num ciclo que ele mesmo não consegue nomear. Alguém que trabalha muito e acumula pouco. Alguém que busca autoconfiança nos lugares errados porque nunca ninguém mostrou onde ela realmente mora. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não como gesto de caridade, como gesto de honra. Porque conhecimento guardado é conhecimento desperdiçado. E se este vídeo desafiou algo dentro de você, se em algum momento você sentiu aquela pressão no peito de quem reconhece uma verdade que preferia continuar ignorando, deixe isso registrado. Curta, não pelo número na tela, como um sinal para você mesmo de que algo aqui foi real. O Elf Pulse não é um canal de conteúdo, é um farol, construído para os momentos em que o caos externo está alto demais e você precisa de uma voz que fale com seriedade, sem condescendência, sem fórmulas milagrosas, sem o verniz cor-de-rosa que o mercado de desenvolvimento pessoal insiste em vender. Aqui a realidade é tratada como ela é. Dura, exigente e absolutamente navegável para quem desenvolve a mentalidade certa. Você é essa pessoa, ou está se tornando. E o que vem agora nas últimas palavras deste vídeo é a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Não porque é a mais complexa, porque é a mais simples. E as verdades simples são sempre as mais difíceis de realmente viver. Simplicidade é a forma mais rara de coragem. Num mundo que glorifica a complexidade, que confunde sofisticação com profundidade e barulho com inteligência, escolher o simples exige uma força que poucos estão dispostos a desenvolver. Mas é exatamente aí, nessa escolha aparentemente modesta, que mora o segredo de tudo que foi dito aqui hoje. O silêncio é simples, a disciplina é simples, a decisão de parar de viver para fora e começar a construir para dentro é simples. Não é fácil, nunca foi, mas é simples. E essa distinção entre o que é simples e o que é fácil é a fronteira que separa quem transforma conhecimento em resultado de quem transforma conhecimento em entretenimento. Você assistiu a este vídeo, isso foi fácil. O que vem agora não é. O que vem agora é a escolha de levar uma dessas ideias, apenas uma, para fora desta tela. Escolha o silêncio numa conversa onde você normalmente reagiria. Escolha a disciplina numa decisão financeira onde normalmente cederia ao impulso. Escolha olhar para o espaço entre o estímulo e a sua resposta, e nesse espaço, exercer a única liberdade que ninguém jamais poderá confiscar de você. Epicteto fez isso acorrentado. Marco Aurélio fez isso governando um império em colapso. Sêneca fez isso sabendo que a morte estava próxima. E o homem da nossa história fez isso sem dinheiro, sem reputação, sem nenhuma garantia de que o esforço valeria a pena. Valeu, sempre vale, porque no final, a fortuna mais importante que qualquer ser humano pode construir não está em nenhuma conta bancária, em nenhuma carteira de investimentos, em nenhum portfólio cuidadosamente montado.
Está na qualidade da pessoa que você se torna ao longo do processo de construir tudo isso. Está na integridade que permanece quando a pressão é máxima. Está no silêncio que você mantém quando o mundo inteiro está gritando para você diminuir. Essa é a fortuna que não oscila com o mercado, que não evapora na crise, que não depende de nenhuma circunstância externa para continuar existindo. Essa é a sua. Foi uma honra construir este caminho com você hoje. Cada minuto que você investiu aqui foi um tijolo, e tijolos colocados com consistência constroem coisas que duram séculos. Nos encontramos no próximo vídeo. Traga a mesma seriedade que trouxe hoje. Mantenha a mente firme e o pulso forte.